Olá, começa agora mais um programa Diálogos na TV Unesp e hoje nós vamos conhecer os projetos Pró-Estratégia e Pró-Defesa vinculados ao Instituto de Políticas Públicas e Relações Internacionais da Unesp. Aqui no estúdio nós recebemos o coordenador do IPRE, o professor Héctor Luiz Sampierre. Professor Héctor, muito obrigado por sua participação aqui em nosso programa. Eu que agradeço pelo espaço. Professor, o Instituto de Políticas Públicas e Relações Internacionais é um órgão vinculado à nossa instituição. Em que maneira surgem esses temas vinculados à questão da estratégia, da defesa, da segurança? En realidad estos proyectos son anteriores a creación del Instituto de Políticas Públicas y Relaciones Internacionales. Eles surgen dentro de nuestro grupo, que es el Grupo de Estudios de Defensa y Seguridad Internacional, GEDES, dentro da pós-graduação Santiago Dantas. Es decir, ese grupo es un grupo da Unesp y algunos dos profesores do grupo estábamos dentro del programa Santiago Dantas, que es también interinstitucional, donde está a PUC de San Pablo y a Unicampi, también de San Pablo, y criamos dentro de esa estructura interinstitucional una posgraduación en relaciones internacionales. Dentro de esa posgraduación, en un determinado momento, surgió un edital financiado pelo Ministerio de Defensa y del Ministerio da CAPES, pela CAPES, para inducir cursos de defensa, para formar cuadros en el área de defensa, para mobiliar, como decía el ministro en aquella época, mobiliar o Ministerio de Defensa con civis. Eso no aconteceu, mas nós aproveitamos ese financiamento para criar, dentro da pós-graduação do Santiago Dantas, uma área de paz, Defensa y Seguridad Internacional, que fue la primera área de posgraduación dentro de relaciones internacionales en la área de defensa. Así que a Unesp es una vanguardia en los asuntos de defensa y de seguridad internacional. E como que a gente tem avançado, professor, nas pesquisas, uma vez que está vinculado a um programa de pós-graduação, nessas áreas da discussão sobre a questão da segurança e a questão da defesa? Fue muy importante esa posgraduación, realmente estimuló. Primero absorbió una demanda reprimida de estudiantes por esa área. Nuestra graduación en Relaciones Internacionales de Franca fue la primera graduación que tuve a una disciplina que se llamó Seguridad Internacional y Resolución de Conflictos. Es decir, que a Unesp ya ven invirtiendo en esa área de defensa y seguridad internacional hace un buen tiempo. Ya hay una referencia nacional e internacional a Unesp en esa área. Ya tienen pesquisadores en varias áreas, en Marília, en Franca, que a gente vem trabalhando faz muito tempo. É multidisciplinar, então, professor? É multidisciplinar. Abarca profissionais de diferentes áreas, não só da relação internacional ou do direito. Do direito, da ciência política, da sociologia, da antropologia, são vários... Da comunicação? Como? Da comunicação também? Da comunicação também, não temos, por enquanto não tem nenhum aporte da área da comunicação, embora a área da comunicação é uma área específica da área de defesa, também é importante para estudar, mas por enquanto não tivemos ninguém interessado. Até seria interessante que alguém se dedique a este tema da comunicação e a defesa, por lo menos para criar ambientación de la defensa, ambientación social de la defensa. Es decir, la defensa ainda es considerada una responsabilidad de las Fuerzas Armadas y no se interpreta cabalmente o derecho de la defensa, que eso fue instaurado en la Revolución Francesa, cuando se cría a figura do cidadão, o cidadão tem o derecho y o deber de defender a la patria. No es simplemente un deber, es un derecho que se sustraía da burguesía y del feudalismo. Es decir, cuando el ciudadano se apropia de la posibilidad de defender. No se trata de que el ciudadano pegue en armas para defender a patria, mas tiene que saber cuál es su deber, cuál es su función dentro de la estructura de defensa del país. Nós estudamos isso a partir de todas essas áreas. Há uma discussão dentro da Associação Brasileira de Estudos de Defesa, da qual já temos participado. O professor Samuel foi presidente dessa associação, foi diretor institucional dessa associação. Se está debatendo desde o ponto de vista epistemológico se a defesa é uma área epistémica propriamente dita ou é um objeto de estudo de diferentes áreas epistémicas, es decir, a partir da história, da sociologia, da antropologia, das relações internacionais. O que nós decidimos foi colocar, isso foi uma decisão
político-epistemológica, ancorar os estudos da defesa na área de relações internacionais, por entender que o estudo da defesa é específico das relações internacionais. Foi também uma forma de desvincular a ideia do emprego de forças armadas ao interior do país, tanto para a segurança pública ou para qualquer outras missões. Pensar a defesa como uma gramática da política externa do país. E isso não é outra coisa que uma gramática da política externa. É decir, a política externa tem duas gramáticas. Uma é a diplomática e outra é a defesa. As duas fazem a política externa. Professor, diante dos estudos que vocês vêm desenvolvendo, de que modo esses programas, né, que são anteriores ao Instituto, né, vinculado à nossa instituição, o Proestratégia e o Prodefesa, eles emergem para facilitar esses estudos, para esse tipo de financiamento, de pesquisas? Bom, o primeiro Prodefesa foi um financiamento puro do programa Santiago Dantas, é decir, das 3 universidades. Isso permitiu criar essa área de pós-graduação e também ajudar a toda a pós-graduação em infraestrutura e funcionamento, comprar livros, enfim, isso desenvolveu mais essa área. Essa área teve muito prestígio, bastante prestígio nacional, tem uma boa referência para os alunos que desejam estudar defesa, paz. Não é só de defesa, também é paz e segurança internacional. Isso começou no 2005, 2006, se não me equivoco. Depois disso saiu o programa Proestratégia, financiado, que foi induzido pela Secretaria de Assuntos Estratégicos e a CAPES. Aí, novamente entramos com projeto, ganhamos o edital, aí interligando com várias instituições acadêmicas. Varias federales como a Universidad Federal de Rio Grande do Sur, a Universidad Federal de San Carlos, a Universidad de Sergipe, a Universidad de Brasilia, obviamente a Unicampi, e inclusive academias militares como a UNIF, a Universidad da Força Aérea, e a ESM, que é a Escola de Comando do Estado-Maior do Exército. Obviamente coordenada pela Unesp. E posteriormente o professor Samuel apresentou outro programa para uma segunda versão do Prodefesa, também com uma estrutura interinstitucional, onde entram academias militares e várias universidades nacionais. Además de las que estaba mencionando, también entró a Universidad Estadual de Londrina. Es decir, a Unesp, en esas articulaciones, en la coordinación de esas articulaciones interinstitucionales, se proyecta su imagen dentro do ambiente universitário nacional. O senhor comentou, né, a existência desses dois projetos vigentes atualmente, o Proestratégia e o Prodefesa, e o senhor, além de ser o coordenador do Instituto, né, de Políticas Públicas e Relações Internacionais da Unesp, é o coordenador do Proestratégia, mas a gente comenta um pouco mais as ações e os resultados esperados desse projeto Proestratégia daqui a pouco. O Diálogos vai para um breve intervalo e já volta. Estamos de volta com Diálogos e aqui no estúdio nós recebemos o professor Hector Luiz Sampierre, do Instituto de Políticas Públicas e Relações Internacionais da Unesp. Professor, nós comentávamos a existência, então, desses dois grandes projetos, o senhor assumindo a coordenação do Proestratégia, em que medida o IPRE ele está vinculado a essas ações? O IPRE, em realidade, é um projeto que inclui em si vários núcleos e instituições. Por ejemplo, el Instituto de Estudos sobre Estados Unidos, INEO, que acaba de ganar un edital, en primer lugar, un edital muy importante por 6 años, o Grupo de Estudos Estratégicos, el Grupo de Estudos de Defensa y Seguridad Internacional, o Núcleo de Estudos de Asuntos Internacionales, NEAI, o Observatorio de Derechos Humanos de Bauru, o Instituto de Estudos Económicos Internacionales, es decir, una serie de institutos reunidos en o IPRE. Y a misión do IPRE, en realidad, além de conter todas estas instituciones,
funcionar como uma câmara de ressonância da produção da Unesp em São Paulo, na capital. É decir, a parte de políticas públicas do IPRI, não é que nós tenhamos cursos de políticas públicas, que temos cursos em vários campos da Unesp que são muito bons. O que nós fazemos é tentar mostrar aos pesquisadores da Unesp que o que eles estão fazendo na sua pesquisa básica é um subsídio para as tomadas de decisão política en las políticas públicas. Es decir, nós estamos fazendo, en algunos casos, políticas públicas sin saberlo. Y entonces lo que estamos tentando fazer a partir do IPRI es dar maior proyección, maior visibilidade a nossas pesquisas en cuanto a soporte da tomada de decisões das políticas públicas estaduais, municipais e nacionais. O que você me estava perguntando era qual era a relação do IPRI com o ProEstratégia, que é coordenado também pelo senhor. Nós estamos fazendo um dicionário de defesa e segurança, que é um projeto bastante original na área, um dicionário latino-americano de defesa y segurança internacional, donde há trabalho, além de todas aquelas instituições que estava mencionando, alguns dos verbetes serão feitos por pesquisadores de outros países, digamos, referências no tema e no verbete, para fazer um trabalho realmente de referência. Estamos criando uma rede de estudos, red nacional de estudos estratégicos, donde todos os centros estratégicos, não apenas os que estão vinculados pela associação deste edital, mas além disso, ir incluindo, em primeiro lugar, todos os núcleos de estudos estratégicos do Brasil, tanto civis quanto militares. Nós estamos neste momento parando, mas há uma série de demandas para ingressar nessa rede. Va a haber obviamente un site donde esas redes, donde esos núcleos discutan las cuestiones estratégicas de defensa, específicamente brasileiras, mas en un segundo momento será abierto para América del Sur, es decir, dentro del ambiente del Conselho de Defensa Sudamericano, donde ya tem varias instituciones, inclusive el Centro de Estudos Estratégicos de Defensa del Conselho de Defensa Sudamericano, con interés en participar y usar esa base como insumo para las reflexiones y las tomadas de decisiones dentro del Conselho de Defensa Sudamericano. Y son varias iniciativas que en realidad, como con el profesor Samuel trabajamos en conjunto y somos... O professor Samuel, que é coordenador do ProDefesa atualmente, que participa aqui no último bloco no com a último gente. bloco. Somos socios faz muito tempo, socios acadêmicos do Grupo de Estudos de Defesa e Segurança Internacional. Nós praticamente acoplamos os dois projetos como um guarda-chuva para desenvolver muitos subprojetos. Ele vai falar de um Atlas, de outras coisas que ele vai comentar com você. Professor, pensando nesse papel, né, da estratégia para se entender a questão da defesa, da segurança, é um tema que está cada vez mais latente, de acordo com o nosso contexto globalizado, econômico, social, e também essa demanda vem das próprias pessoas também, desses pesquisadores, para entender um pouco mais a fundo? Sí, até dos jornalistas às vezes há dificuldades até conceituais para empregar as palavras corretas para se referir aos conflitos actuais. Na contemporaneidade, os conflitos têm assumido uma metamorfose que dificulta inclusive a própria conceitualização acadêmica. É muito mais do jornalismo que se fala, digamos, em um sentido lato, o emprego das palavras. Mas há também uma necessidade nacional de uma reflexão mais profunda e acadêmica nos conceitos de estratégia, pensada desde o Sur, que essa é a nossa proposta, é decir, refletir sobre a defesa e a estratégia desde o Sur, é decir, desconstruir as linguagens coloniais e colonialistas para reconstruir a linguagem da defesa e uma linguagem da estratégia desde as nossas necessidades estratégicas e de defesa. É decir, uma reconceitualização ou uma ressignificação dos conceitos a partir do Sur, de nossas necessidades como países dependentes. O nosso país, o próprio, né, governo federal, no sentido dos seus instrumentos, né, em prol da defesa, e esses órgãos de pesquisa que estão atuando de modo articulado, multidisciplinar, interinstitucional,
junto aos projetos que vocês têm coordenado, tudo isso, então, é um campo fértil. Es muy fértil. Primero porque tiene un impacto hasta en las propias reflexiones de las Fuerzas Armadas e inclusive, obviamente, do Ministério da Defesa. Muito embora o Ministério da Defesa não tenha se aberto ainda para reestruturar a carreira funcional do Ministério da Defesa. É dizer, aquele mensagem do Ministro da Defesa de mobiliar o Ministerio con civis, eso no se concretó. No formamos los cuadros excelentes, mas que se están, digamos, están siendo absorbidos por la academia. No consiguen tener aquel acceso al Ministerio de Defensa porque no hay un cuadro de formación de funcionarios. Uma mudança de cultura também, professor. E uma mudança de cultura. Mas já está havendo uma mudança de cultura, inclusive dentro da sociedade. Es decir, a propia imprensa comienza, hasta debemos agradecer en ese sentido, en un sentido metafórico, al 11 de septiembre de 2001, porque aquel episodio de las Torres Gêmeas llamó a atención para la sociedad sobre estos temas, o una demanda mayor, y en realidad eso también provocó una avalanche de alumnos a partir de los temas del terrorismo y de intentar explicar para a sociedade o que estava acontecendo com esta metamorfose dos conflitos. E aí, exatamente nesse sentido, entra a temática da defesa, né, de pensar a segurança nacional e o projeto Prodefesa. Então, no próximo bloco, nós conhecemos um pouco mais com o professor Samuel. Eu gostaria de agradecer, professor Héctor, a sua participação aqui no programa Diálogos. Eu que agradeço pelo espaço. Muito obrigada. Obrigado a você. O Diálogos faz mais uma pausa e já volta. O Diálogos está de volta e aqui no estúdio agora nós recebemos o professor Samuel Alves Soares, coordenador do projeto Prodefesa e também coordenador do programa de pós-graduação em Relações Internacionais, Santiago Dantas. Professor Samuel, muito obrigado por sua participação aqui no Diálogos. Eu que agradeço pela atenção, pelo espaço. Professor, nós conversamos nos 2 blocos iniciais sobre a atuação do Instituto de Relações Internacionais e Políticas Públicas da Unesp e também dos 2 grandes projetos, né, que vocês têm trabalhado em conjunto em prol da defesa e da segurança nacional. Sobre a sua responsabilidade está o projeto Prodefesa. Eu gostaria que o senhor comentasse um pouco, né, qual que é a ideia original desse projeto. Já é um segundo edital desse projeto, né, que ações que estão envolvidas ao se pensar a questão da defesa. A proposta inicial, que foi uma combinação, uma articulação entre o Ministério da Defesa e a CAPES, que suporta financeiramente o projeto, era exatamente estimular a formação de acadêmicos que levassem em consideração, que pensassem as questões de defesa e de segurança internacional. O que vai acontecendo, e isso que me parece uma questão fundamental, é que a universidade tem que assumir uma posição de vanguarda. Então, a partir do momento que o processo se inicia, nós vamos ocupando espaços que até então eram considerados espaços exclusivos das Forças Armadas, portanto de militares. Militares pensariam a defesa. E a defesa é uma questão que, se ainda não seria bastante conveniente do ponto de vista democrático, que fosse considerada como uma política pública. Afinal de contas, nós estamos tratando de algo que as pessoas estão de alguma maneira envolvidas. E é o 4º orçamento da República. Muitas vezes as pessoas deixam de lado. Ao Ministério da Defesa. E ao Ministério da Defesa, mas não é um empenho, uma arquitetura, uma estrutura qualquer. É uma estrutura extremamente importante. Então, nessa situação, nós estamos considerando levar à frente, no caso do Prodefesa, que se articula praticamente com os mesmos parceiros do Proestratégia, por isso nós nos aproximamos mais de pensarmos o entorno estratégico brasileiro, portanto, a América do Sul, o Atlântico Sul e a costa ocidental da África. E pensarmos isso a partir, primeiro, de um ponto que o professor Héctor já sinalizou, que os moldes, os padrões de pensarmos a defesa, eles são definidos fora, muitas vezes. E por potências que têm outros objetivos, outros interesses, inclusive muitas vezes imperialistas e colonialistas. Então, nós estamos buscando pensar essas questões desde a nossa perspectiva, desde o nosso olhar. O segundo aspecto é exatamente dotar esse tipo de projeto, essa sinergia com vários pesquisadores. No caso do Prodefesa, são 7 programas de pós-graduação no Brasil,
considerarmos isso a partir dessa ótica e em que perspectiva que se levanta a possibilidade não de necessariamente de estudar os conflitos, mas estudá-los para entender como eles podem levar a cooperação e mesmo uma integração em defesa no âmbito regional. Seriam basicamente esses os grandes objetivos, os pilares da proposta. Enquanto ação já estratégica de vocês, em desenvolvimento com esse grupo multidisciplinar, o professor Hector comentou a elaboração de um dicionário com esses termos e conceitos e sinalizou a existência de um atlas. Eu gostaria que o senhor explicasse para a gente a importância desses dois instrumentos ou de outros que vocês já estão, enquanto propostas, ideias iniciais, em desenvolvimento dentro do Instituto. Nós temos ainda, então, um atlas. O atlas é uma concepção visual. Nós estamos montando um site que permitirá a qualquer cidadão um acesso livre, a que ele perceba um conjunto de dimensões e questões de uma forma visual e que possa, inclusive, sobrepor uma dimensão com outra dimensão. Exemplo, a participação do Brasil em missões de paz. É um tema pouco conhecido, talvez, mas é algo que precisa se aproximar mais da sociedade. Se foi falado muito na época do Haiti, exato, terremoto, mas há outras participações, algumas que já aconteceram e outras que estão acontecendo, por vezes com uma dimensão mais reduzida. Mas é um esforço de política externa, fundamental, não é só uma questão de defesa, e, portanto, o Atlas vai mostrar, na verdade, inúmeras dimensões, são mais de 10 dimensões, de uma forma que facilite a análise, a interpretação e a própria informação no primeiro momento. Esse é um dos produtos, juntamente com o dicionário. E ainda um terceiro. Nós estamos elaborando cenários prospectivos para a defesa e a segurança internacional. Há um conjunto de metodologias que permitem não adivinhar o que vai acontecer no futuro, mas considerando que o futuro é múltiplo e incerto, estabelecer uma série de critérios que nos permitam visualizar futuros na área de defesa e segurança, tanto aqueles que sejam mais prováveis ou mais catastróficos a partir de uma certa concepção e os mais desejáveis. Para que isso? Para que no presente possamos agir orientando a nossa ação, tanto para evitar cenários não desejáveis e como chegar o mais próximo possível daquilo que seja considerado mais desejável. No nosso caso, desde uma perspectiva de cooperação no âmbito da América do Sul e visando uma perspectiva democrática até se atingir uma situação que se possa considerar de um estágio mais avançado de paz. Essas 3 frentes de trabalho, junto com os produtos que estão em desenvolvimento, eles vêm facilitar a divulgação em relação a essas temáticas. E o senhor acredita que, né, há cada vez mais procura por essas informações? O professor Hector adiantou algumas questões em relação à importância de se trabalhar com essa socialização de informações. O senhor mesmo disse, todo público poderá ter acesso a esse atlas. Né? Em que medida isso contribui para essa socialização de informação, tomada de posição, cobrança de políticas públicas? Exatamente, eu acho que esse é o ponto, eu começaria por essa questão final que você apresenta. E como que a sociedade, como que a cidadania promove essas questões e exige, porque não se trata simplesmente de uma visão passiva a respeito do que está acontecendo, mas como inverter essa lógica e entender que essas questões são de natureza pública e, portanto, estão relacionadas à democracia. Esse é o aspecto principal. E é visível que o tema de segurança internacional e de defesa ganha cada vez mais impacto e uma busca inclusive de interesse por parte de inúmeros estudantes. Tanto que a nossa área, uma das áreas do programa Santiago Dantas, exatamente chama-se Paz, Defesa e Segurança Internacional. E é muito demandada, tanto para o mestrado quanto para o doutorado. Então existe hoje uma nova geração, inclusive estudantes bastante jovens, que são hoje certamente grandes especialistas nessa área, o que era impensável há 10 ou 15 anos no Brasil, por exemplo. E aí o resultado desses estudos é importante que seja socializado, que seja divulgado. Exatamente, perfeitamente. Esse é o objetivo. Você sinalizou e interpretou muito bem. Essa é a nossa proposta. Professor, eu gostaria de parabenizar você, o professor Hector e todos os envolvidos, né, em trazer à tona algumas temáticas que são tão presentes, de certo modo, mas que ainda desconhecidas. Muito obrigada por sua participação. Eu que agradeço. Obrigado. Muito obrigada. O Diálogos de hoje fica por aqui. Se você quiser rever esse programa, entender um pouco mais dos programas
pró-estratégia e pró-defesa, acesse o nosso site. Obrigada pela companhia e até a próxima.